Vamos lá, pessoal. Bom dia. Consegue me ouvir? Todo mundo ouvindo perfeitamente? Ouvindo perfeitamente, professor. Pronto, obrigada, Caio. Pessoal, primeiro, tá? Esse link que vocês entraram hoje, foi enviado hoje pela coordenação ou é um link já anterior que vocês já estavam usando? Só me informem. Professora, esse link aqui é o link que o Telegram manda todo dia avisando qual aula vai acontecer. Entendi. Vamos utilizar, então, esse link, já que esse link foi enviado pela coordenação. Semana que vem a gente tenta entrar por esse mesmo link, tá? Para que não tenha... Vamos ver se a gente não tem essa duvidade aí de links para aula, tá? Eu estava em outra sala, muitos alunos aqui, mas, na verdade, não chegamos a iniciar a aula, tá? Eu tive dificuldade para entrar no Teams hoje, não sei se vocês tiveram, mas eu acho que isso foi algo mais pontual mesmo comigo, porque como eu tenho vários logins no Teams, então, todas as vezes que sai de um login e vai entrar no login de uma outra instituição, demora muito para carregar. Não sei se vocês tiveram dificuldade hoje aí, ou se foi algo mais pontual mesmo com o meu acesso. Mas até pensei que não ia ter sucesso, mas que bom que conseguimos. Então, vamos manter esse link, tá? Para a aula que vem também, para ver se dá certo. Para ver se não fica eu em uma sala, vocês em outra. Ok. Deixa eu ver quantos alunos temos aqui. Pronto, bom coro de alunos. Turma, verificaram que tem atividade para vocês lá, né? No Team ou no Aba de vocês. Tem atividade valendo ponto. Lembra que semana passada, após a nossa aula, falei para vocês, fiquem atentos, porque eu vou colocar atividade valendo ponto. Então, verifiquem lá no Ava, não percam os prazos das atividades, a gente já está praticamente encerrando, né, o nosso semestre, né, temos aí mais, acho que 2 ou 3 aulas, não sei, mais ou menos. Vocês já conseguem ver o calendário de provas? Vocês já possuem esse calendário? Se não me engano, nossa semana de prova oficial é na primeira semana de junho. Então, primeira semana de junho será aí o nosso calendário de provas. Então, falta aí 2 semanas ou 3 semanas para a nossa finalização. Estamos, de fato, finalizando nossa disciplina, né? Já chegamos em extinção dos contratos, finalizamos a aula passada a extinção dos contratos. Lembro que deixei para vocês para que estudassem um pouco mais sobre essas formas de extinção do contrato. Lembra que a aula passada falamos sobre as formas de extinção do contrato. O contrato, em tese, ele pode se extinguir pela forma normal, como a gente chama, pelo cumprimento de fato da obrigação, que é o que se requer, né? Que no fato é o pagamento, mas nem sempre, infelizmente, o contrato se extingue pelo pagamento ou pela forma como foi acordada pelas partes para que ele chegasse à finalização. E aí vem as formas que a gente chama extraordinárias ou formas sem cumprimento da obrigação. Temos aí a situação de nulidade, né, do contrato em virtude de algum erro grave que foi feito nesse contrato. Então, pode ser uma questão de nulidade absoluta, pode ser uma situação de nulidade relativa. Nulidade absoluta, esse contrato é nulo em virtude de um vício grave que contém aí, né, 166 do Código Civil, a 177 do Código Civil, né, que fala a situação de nulidade. Nulidade relativa, eu estou falando de anulabilidade, ou seja, possibilidade de vir a ser anulado, de vício
sanável, né? Dependendo da situação, esse vício pode ser sanado, retificado, corrigido. E os vícios redibitórios, que também são uma forma também de se extinguir o contrato, né? Quando você pede ali a extinção na forma mais drástica, né? Que é através da ação redibitória, que é para redibir, que é para resolver, você não tem mais interesse naquele contrato, em virtude de um vício oculto ali naquele produto. Então, o vício redibitório ele também é uma possibilidade de se extinguir contratos. Mas temos também outras formas, e aí lembram dos termos técnicos que falamos aqui? Resilição, resolução. Resilição, o que é resilição? Quando é que eu uso tecnicamente o termo resilição para pôr fim a um contrato? Tem duas formas de resilição, né? A resilição unilateral e a bilateral. Resilição quer dizer, pessoal, não tem nenhum descumprimento contratual, nem sempre o contrato ele finaliza apenas porque as partes descumpriram algo no contrato. Nem sempre é assim. Quando não há nenhum descumprimento das partes, a gente fala que houve resilição, ou seja, vontade, autonomia das próprias partes de pôr fim àquele contrato. Às vezes você dá início a um contrato, mas se arrepende, não tem mais interesse de continuar. E essa vontade pode ser de uma das partes, ou seja, resilição unilateral, mas essa vontade também pode ser de ambas as partes, que no caso é o que a gente chama de resilição bilateral, ou também conhecido como distrato. Distrato de contrato é quando as duas partes, contratante e contratado, não têm mais interesse naquele contrato, querem pôr fim àquele contrato, não querem dar continuidade. Isso não necessariamente precisa ter sido algum descumprimento contratual, simplesmente por um ato volitivo. Falamos sobre isso também na aula anterior. Temos também a resolução, né? Resolução, resolver, né? Um contrato é quando de fato a gente fala que há ali, né? Um descumprimento, alguém cometeu algum ato dentro do contrato que possibilita a outra parte de pedir essa resolução. Tem a resolução voluntária, que é exatamente quando a culpa, né? E as situações de involuntariedade, que é quando acontece um ato imprevisível, inevitável. Muitas das vezes acontece um ato que é imprevisível, inevitável, insuportável, que acaba gerando o fim daquele contrato. Ali é uma resolução, porque de certa forma houve ali um descumprimento, mas um descumprimento involuntário, sem a intenção, né? A onerosidade excessiva também é uma forma de resolver um contrato, é uma forma moderna, né? Uma teoria moderna. Leram sobre a teoria da resolução por onerosidade excessiva? Creio que foi até a pergunta que coloquei para vocês lá no AVA, questionando sobre isso, o que você entendeu, se posicione, né? Narre um pouco sobre essa teoria da onerosidade excessiva, que é também uma forma de se extinguir um contrato, né? Quando aquele contrato se torna ali insuportável para uma das partes, muitas das vezes em contratos bilaterais, onerosos, em que há ali contraprestação das partes, em um contrato contínuo, de várias parcelas, pode ser óbvio que haja mudança ali econômica das partes naquele contrato e que haja a necessidade imperiosa, realmente comprovada, de se resolver aquele contrato, de se colocar fim àquele contrato, em virtude dele ter se tornado oneroso para ambas as partes. Em virtude da dignidade da pessoa humana, não dá, né, para a gente pensar na força obrigatória dos contratos como um princípio absoluto. Se fôssemos pensar na força obrigatória dos contratos como um princípio absoluto, essas situações de flexibilização não seriam possíveis. Porque o que diz o princípio da força obrigatória dos contratos? O contrato deve ser cumprido conforme foi ajustado.
de forma reta, de forma simples, é isso. O contrato deve ser cumprido conforme foi ajustado. Só que, turma, durante um contrato, e principalmente um contrato que pode durar anos, vamos colocar um exemplo de um contrato de financiamento, contrato de financiamento imobiliário que pode durar 30 anos, não seria razoável, né? Não se permitir nenhum tipo de flexibilização, né? A situação econômica hoje pode ser completamente diferente do contratante e do contratado daqui a 5, a 10, a 15, a 20, quiçá 30 anos. Então, em virtude dessas situações em que hoje nós temos contratos a longo prazo, com parcelas onerosas, óbvio, se comprovando que houve ali mudança, né, na situação econômica das partes, que aquele contrato não é mais possível, não é mais viável para ambas as partes mantê-lo, pode sim se aplicar a teoria da onerosidade excessiva. Em um processo judicial, em uma ação civil, vamos supor, você fez um contrato de financiamento com a construtora, na compra de um apartamento, seria pagar em 30 anos. Passou o primeiro mês de atraso, o segundo, você verificou que você não vai ter mais condições de manter aquele contrato como você vinha mantendo, você pode entrar com uma ação. Primeiro, você tenta amigavelmente, né? Hoje, o nosso ordenamento jurídico, ele fortalece essa tentativa amigável, essa conciliação extrajudicial primeiro. É o primeiro momento que você vai tentar fazer, né? Tentar essa conciliação extrajudicial. Não sendo possível, a construtora não aceitando nenhum tipo de negociação, não acatando aí essa rescisão desse contrato, aí você pode entrar com uma ação judicial, alegando aí, né, pedindo a rescisão, a resolução desse contrato, em virtude da teoria da onerosidade excessiva. Óbvio, você vai ter que demonstrar, né, comprovar essa situação de fato em juízo, o juiz vai ter que acatar também esse pedido e aí reconhecer, sim, a aplicação da teoria da onerosidade excessiva para aquele caso concreto, para aquela atuação judicial. Não ache que, descumprir um contrato, vou alegar a teoria da onerosidade excessiva, meu contrato está rescindido. Não, né? Lembre que a nossa responsabilidade civil, contrato, é uma disciplina que puxa muito, uma disciplina que vocês terão futuramente, que é a responsabilidade civil. Contrato, existe obrigação negocial, existe um vínculo entre as partes ali, você acordou, existe um credor que tem que receber a quantia determinada como foi ajustado naquele contrato. Não dá para finalizar assim. É por isso que essas teorias, né, são exceções. Exceções essas que vão ser devidamente comprovadas no caso concreto para que seja aplicada, né? Não são as partes que vão, óbvio, se for de forma amigável, tranquilamente, mas se houver impasse ali, precisa de uma ação judicial e de reconhecimento, né, do juiz para que ele adeque, né, ou aceite aquela teoria para o teu caso concreto, já que ali de fato é uma exceção, né? Em regra, os contratos devem ser cumpridos conforme foi ajustado, mas óbvio, não seria salutar, em virtude da própria mudança de paradigma do nosso Código Civil, né? Que hoje é um código social mais humano, que visa a dignidade da pessoa humana, ou seja, de preservar o cidadão, preservar o consumidor. É óbvio que não dava para ter uma interpretação tão restritiva a esses princípios contratuais. Até porque contrato é algo muito social, né? Contrato, eles vão se amoldando de acordo com a sociedade. O próprio ordenamento jurídico aceita algumas situações de contrato, tanto é que não temos só contratos típicos, né? Temos também contratos atípicos, ou seja, o ordenamento jurídico reconhece que não tem como prever todas as situações contratuais e negociais, né, que a sociedade desenvolve. A sociedade desenvolve muito mais rápido que o ordenamento jurídico. Em virtude de se reconhecer isso,
Só liberar um aluno aqui entrando. Em virtude de se reconhecer essa falibilidade, né, do ordenamento jurídico, se aceita os contratos atípicos. São aqueles contratos que não têm previsão legal, mas é reconhecido pelo ordenamento jurídico, óbvio, desde que aqueles requisitos, né, que vocês aprenderam de validade, de eficácia, estejam presentes. Ok. Aqui foi um pouco do que nós falamos na aula passada, né? Professora, Pode falar. eu tenho uma dúvida, mas assim, só uma observação, a aula está sendo gravada? Está sendo gravada. Tá bem. Não, que é que não apareceu? Mas assim, professora, Pode falar. eu tenho um caso assim aqui perto de mim bem interessante. Vamos falar. Um rapaz, ele estava com uma condição financeira legal, tinha abrido uma loja, estava tudo bem. Ele, acho que faz uns 3, 4 anos, ele tirou um carro financiado. Só que agora com a Covid, teve uma crise grande no mercado dele e tal, e ele não conseguiu mais arcar com as parcelas. Ele já pagou mais ou menos 70% do financiamento. Se ele tentar, se ele optar por essa resolução, o que que acontece? Ele devolve o carro, a financiadora, o banco, devolve alguma parcela do dinheiro, como é que fica? A verdade, Caio, a teoria da resolução é tentar resolver, né, tentar aceitar que ele não tem condições de manter e resolver da melhor forma para ambas as partes. Aí, no caso, tem que ser analisado muito a situação em concreto. Imagina se as parcelas que ele deve são superiores ao valor do carro. É óbvio que o juiz vai propor isso. Se o que você deve é uma parcela muito superior ao valor do carro, em juízo, com certeza, o juiz vai propor aí. Primeiro, ele vai perguntar: você tem como pagar o que você está devendo? Não, excelência, não tenho como pagar o que eu estou devendo. Tem como parcelar o que você está devendo? Vamos supor, eu estou devendo 5 mil reais, 10. Vamos parcelar, qual é a forma que você acha que consegue cumprir? Aí ele vai dizer, eu acho que dentro do meu orçamento atual, a porcentagem X eu consigo continuar pagando. E aí, óbvio que o juiz vai propor para outra parte, né? Para a financiadora lá. Você aceita esse pagamento em parcelas, né? Vamos diminuir aí, diluir em mais parcelas com valor menor. Não, excelência, para a gente também não dá, então para aí. Então, assim, é tentar encontrar uma forma, não existe uma forma de bolo para isso, Caio. Vai depender de cada solução em concreto. O que normalmente a gente vê que isso acontece. Se realmente ele não tem mais condições de arcar com aquele contrato, e se o valor for muito superior, o valor que ele dá deve ainda é superior, né? O valor do carro consegue pagar, às vezes o juiz faz essa proposta, né? Então, devolve o carro, vamos ver a compensação que vale a pena aí. Então, não existe uma solução pronta e acabada. Depende muito da situação do contratante, da situação do contratado. Às vezes, aquele que está inadimplente, ele já vai com uma proposta que ele acha bom. Às vezes, ele não quer perder o carro, porque é um meio de transporte dele, da família, às vezes ele utiliza para trabalhar. Mas, excelência, na parcela que está, eu não consigo mais cumprir, tá? Vamos possibilitar a parcela desse contrato em parcelas mais diluídas a longo prazo. Ou não, excelência, eu vendo o carro, a metade do valor eu consigo pagar o que está inadimplente, mas preciso da outra parcela, ou seja, depende muito, tá? Não dá para resolver isso como se fosse uma situação geral para todo mundo. Depende muito do caso em concreto, depende muito da situação do contratante, do contratado, do valor da dívida, se tem algum bem para dar em garantia no pagamento dessa dívida. Depende muito aí de como vai ser resolvido. E aí, a própria manifestação, né, do devedor, do inadimplente, também é ouvida. O juiz também ouve como é que você consegue resolver esse contrato, né? O credor não vai poder ficar no prejuízo. A teoria da onerosidade excessiva, turma, a gente tende a achar que é privilegiar o devedor e deixar o credor no prejuízo. Não é isso, né?
na verdade, reconhecer que o devedor não tem condições, por isso que isso precisa ser comprovado judicialmente, não é qualquer alegação que diga, olha, eu não posso cumprir com o meu contrato porque as parcelas se tornaram insuportáveis para a minha mantença. Não é qualquer situação dessa, isso precisa ser analisado judicialmente. Então, depende muito, né, das provas, do caso em concreto, do valor do débito, do que está ali se discutindo de fato, tá? No caso aí no caso que você mencionou, precisa ver qual é o valor que ele deve, qual é o valor que ele tem, se ele consegue, né? E aí vai ser uma proposta que ele vai ter que fazer. Então, o devedor, quando ele vem nesse tipo de processo, de ação de resolução, ele não vem dizendo, eu não tenho como pagar e não vou pagar. Não é assim, né? Responsabilidade civil, ela permanece. Independente de você ter falido, independentemente de você estar em condição econômica difícil, isso não está resolvido. Nem com a morte, né? Em tese, de forma geral, a responsabilidade civil é resolvida, exceto se as obrigações forem personalíssimas. Se não forem, a responsabilidade civil ela repassa para os sucessores, né? Ela repassa, na verdade, para o patrimônio, para a massa falida ali. A gente acha que falência também é uma situação que faliu, tem que pagar. Tem sim, existe uma responsabilidade. Fiquei em uma situação econômica difícil, não tenho como pagar os meus credores. Está tudo resolvido? Não, não. Tem que se encontrar uma forma, e aí é por isso que lá em processo civil vocês vão estudar sobre garantias, o que se pode dar em garantia no pagamento de uma dívida. Por isso que muitos bancos pedem garantia, né? Já prevendo ali que ele, principalmente nesses contratos a longo prazo, né? Que há uma grande possibilidade da situação econômica do contratante mudar. É muito comum, é muito previsível que isso aconteça, né? Não é à toa que contratos de financiamento, os juros são muito altos, já é também pensando nessas situações, já que são contratos a longo prazo, né? Que o devedor ali vai pagar em parcelas diluídas em longos anos, aqueles juros também ali já é um ônus em virtude disso. Mas, óbvio, cada caso concreto, cada situação vai ser analisada em especial, tá? Ok, Caio, conseguiu ter um pouco mais de noção sobre isso? Perfeito, professor. Obrigado. Consegui sim. Maravilha. Turma, contrato é algo muito... O próprio conceito, a própria natureza jurídica de contrato é autonomia, liberdade das partes. O juiz, Caio, nessas ações, né, de inadimplemento, não sei se vocês já tiveram experiência de estarem em audiência, se não, já comecem a fazer isso, a estarem em audiência, para vocês verem como é o comportamento do juiz perante uma ação judicial. Vocês vão ver que aquela característica do juiz ali de ordenar hoje está muito mudada. O juiz ele quer ouvir as partes. Ele vai tentar conciliar. Devedor, qual a forma que você consegue cumprir esse contrato? Não, excelência, eu não consigo, não tenho mais condições. Credor, você tem alguma alternativa? Tem alguma forma da gente conseguir resolver? Então, você percebe que isso hoje é muito negociável, mesmo em ação judicial. O juiz ele é muito aberto para tentar encontrar a melhor forma ali para ambas as partes. Em contrato, principalmente, porque contrato foi algo que as partes ajustaram de livre, espontânea vontade. Então, quando você usa o poder judiciário, é ali como se fosse uma terceira pessoa intervindo naquela situação. Óbvio que em determinados momentos ele vai ter sim poder de ordenar alguns atos, né? E de decidir, ele vai ter em mãos esse poder de decisão, mas até chegar nisso, ele vai tentar negociar ali para as partes. Óbvio, sempre tentando preservar o direito do credor de vir a receber o que lhe é de direito, mas óbvio, sem também pesar para o devedor a ponto dele ficar totalmente em uma situação de insubsistência ou de falência. Não sei se já contei para vocês um caso de um processo de execução. Em uma execução, não sei se foi aqui
nessa turma, era um juiz, na verdade, era uma ação, foi uma ação própria, né? Quando eu falo própria, era uma ação pessoal, e havia um devedor que devia uma parcela X. Entramos com uma ação para cobrar desse devedor, porque ele já estava inadimplente a algumas notas promissórias, vamos supor, ele já estava inadimplente a umas 4 notas promissórias. Era um cliente que nunca devia, né? Então, a inadimplência de 4 notas promissórias já chamou atenção, para aí, tem alguma coisa errada aí. Não, vou pagar, e não pagava, e da 4ª foi para a 5ª nota promissória. Não, para aí, vamos ter que entrar com ação para a gente se resguardar. Entramos com ação, era um cliente que tinha bens, né? Ele tinha caminhões, ele tinha carros, ele tinha uma empresa, na verdade essa ação era contra uma empresa. Ou seja, ele tinha bens como garantia. Então, vamos entrar com uma ação para pedir a garantia, o resguardo de alguns bens, proporcional ao valor que ele está nos devendo. E assim foi feito. Não precisava mais entrar com uma ação de conhecimento. Vocês vão ver, ou já devem ter visto em processo civil os tipos de ações que nós temos: ação de conhecimento, ação de execução, medidas cautelares. Foi pedido, na verdade, não precisávamos mais entrar com ação de conhecimento, porque já tínhamos notas promissórias demonstrando que ele nos devia. Ação de conhecimento, você entra para demonstrar para o juiz, né, o próprio nome já diz, para que o juiz conheça do teu direito, excelência, conheça e reconheça aqui o meu direito. No caso, a gente não precisava mais entrar com uma ação de conhecimento, porque já estava mais do que reconhecido na nota promissória que eles nos deviam. E assim já foi entrado logo com um processo de execução. E aí lá, o juiz da vara de execução, vendo que o devedor estava em solvência de fato, ele estava começando a dever no mercado, porque ele já estava entrando num processo de falência, né, de insolvência. E aí isso foi reconhecido, né, pelo juiz, que realmente, de fato, ele estava entrando num processo de insolvência. Os bens que nós pedimos para que fossem apreendidos, né, ou seja, resguardados, colocados em garantia no pagamento da dívida, eram exatamente os caminhões que eles tinham. Isso num processo de execução. No processo de execução, o juiz tem que executar. Essa é a ideia, é isso que vocês vão aprender lá em processo de execução. Processo de conhecimento, o juiz vai conhecer do direito. Processo de execução já é para executar, não é mais para se discutir reconhecimento de direito. O direito já está reconhecido. Fulano deve uma porcentagem X a ciclano. Tem bens, foi pedido bens como garantia? Sim. Foi aqui. Isso é uma função de você, credor, né? E buscar esses bens e nomear esses bens em juízo, excelência. Ele tem um caminhão X, ele tem uma moto, tal. Enfim, foram elencados vários bens que ele tinha. No nosso caso, eram caminhões. E aí, olha a sentença do juiz. Que ele não ia, naquele momento, né, de forma precária, de forma liminar, não ia conceder em virtude dos caminhões serem utilizados pelo devedor lá como meio de manter a própria atividade da empresa. A atividade já está em insolvência e vocês ainda querem tirar, ou ainda querem colocar sobre garantia os caminhões, que é o que eles estão utilizando ainda para tentar deixar a empresa ali, né, em pé e ainda desenvolver. Ou seja, olha o pensamento. Naquele momento, não era para o juiz pensar dessa forma. Se eu estou no processo de execução, já está comprovado que existe uma dívida e ele tem como pagar essa dívida e foi pedido o resguardo de alguns bens como garantia, a excelência tinha que resguardar esses bens e resguardar o credor de vir a receber. Mas não foi isso que o juiz em processo de execução fez. Revoltante, né? Ou seja, privilegiou o devedor, disse assim, não
Não vou conceder isso liminarmente. Não estou dizendo que vocês não têm razão, né? Liminar, vocês sabem que é uma decisão precária, né? Liminar é uma decisão que pode ser mudada. Para o juiz dar uma liminar, ele precisa ter total certeza dos fatos para que ele conceda essa liminar. Muitas das vezes as liminares são reformadas, são mudadas, isso há essa possibilidade. Então, o que o juiz disse foi, não é que eu não concorde com você, credor, e realmente existe a dívida, mas os bens que vocês estão pedindo em garantia são bens que ele está utilizando para tentar levantar a própria empresa, que são os caminhões. Se eu tiro isso, né, dessa empresa, aí que eles vão falir mesmo. Aí eles até utilizou no processo, vocês querem matar a cachorra paulada, né? Ainda não usou esse termo. Excelência, eu quero resguardar o direito do meu cliente, que é o credor, o devedor, que procure os seus meios de pagar. Óbvio, essa era a minha visão enquanto advogado da parte credora. O advogado da parte do devedor, ele vem com outro pensamento, exatamente reforçando a dignidade da pessoa humana, né, de tentar ali buscar a recuperação judicial daquela empresa e não fazer o arresto daqueles bens. Olha aí, Caio, como decisão judicial é muito peculiar, né? O que a gente às vezes acha que vai acontecer por ler num dispositivo legal, às vezes não é. O juiz vem com outra interpretação e isso é mais do que comum, né? Então, comecem a assistir a audiência. Nesse momento de pandemia está mais difícil, né? Porque as audiências estão sendo praticamente virtuais e restritas em tese ali às partes, né? Porque também precisa de link para acesso, tem toda essa dificuldade. Mas, e se puderem ter acesso, façam isso. Porque esses links, eles também são públicos, né? Todo mundo tem direito a assistir a audiência é um ato público. Mas, óbvio, existe toda essa dificuldade de você conseguir o link da audiência do dia, tá mais difícil. Mas quando retornar às audiências presenciais, criem esse hábito de assistir a audiência, porque vocês vão ver e vão começar a entender o que vocês viram aqui na parte teórica, né, sendo colocado na prática. A forma como o juiz se posiciona, a forma como o autor se posiciona, o reclamante, o reclamado, né, os seus advogados em si, a visão do advogado do autor é diferente da visão do advogado do reclamado, né, reclamante e reclamado. O posicionamento do Ministério Público, algumas ações né, são imprescindíveis a participação do Ministério Público. Ações de família são ações que é indispensável, precisa que o órgão, né, o membro do MP, esteja ali presente à audiência. Você vai ver também como ele se comporta, como o depoimento ou a forma como ele se manifesta dentro de uma ação. Então, tudo isso vocês vão ver na teoria, mas é muito diferente quando você vê na prática, tá? Então, comecem a ver isso para que vocês tenham uma dimensão maior, né, do que realmente é ordenamento jurídico. Nem tudo é uma forma, né, até porque a gente está falando de uma ciência social, né, não é uma ciência exata, então cada processo, às vezes o mesmo objeto da ação, é uma ação de inadimplemento, é uma ação de resolução em virtude do inadimplemento. O objeto dessas ações podem ser até iguais, né? Tenho aqui na minha vara, vamos supor, 10 ações de inadimplemento em que foi pedido ali teoria da onerosidade excessiva. As 10 formas, as 10 decisões serão iguais? Não. O objeto é até igual, tá? Mas cada sentença tem a sua peculiaridade. Em virtude dos fatos que foram apresentados, das testemunhas que prestaram ali naquele processo, do depoimento das partes, da manifestação dos advogados, das provas que foram ali consubstanciadas naquele processo. Então, depende muito. O objeto em si é o mesmo. Inadimplemento, né, ação contra, vamos supor, uma das ações mais comuns na área civil. Ação de repetição de débito, né? Que é a ação que você entra contra a CEMAR, contra a CAEMA, por ela estar te cobrando indevidamente.
então fez um corte ou alguma situação ilegal, no âmbito civil, é uma das ações mais simples, mais comuns. Cada uma tem uma particularidade, porque cada fato é diferente. Cada forma de se manifestar ali foi diferente, tanto das partes quanto do advogado. E aí vocês vão perceber como o juiz se posiciona nessas situações. Hoje a ideia é sempre de conciliação, tentar conciliar, até para desafogar o judiciário, né? A ideia de conciliação é exatamente para desafogar o poder judiciário. Temos aí a semana de conciliação. Não sei se vocês já participaram, normalmente de setembro, outubro, temos uma semana só de conciliações. Importante que vocês participem também. Até lá, com certeza, as audiências já vão ter voltado presencialmente. E aí comecem, já que já estão em contratos em direito civil, já devem estar aí também concomitantemente em cadeiras de processo civil. Então é importante não só aprender a teoria, mas começar a frequentar essas audiências e ver como que de fato os atos processuais se desenrolam, como que de fato o juiz num processo de uma teoria de onerosidade excessiva ele se posiciona, se ele aplica essa teoria ou se ele não aplica essa teoria, vai depender muito do caso concreto, né? Então é bem amplo, né? Não é algo certo, por isso que você nunca vai dizer para o teu cliente que a causa é ganha, né? Algumas ações têm até uma grande possibilidade de terem um pedido deferido, em virtude de ter uma súmula vinculante que corrobora com o que você está alegando, né? Se você já tem uma súmula vinculante que reforça aquilo que você está pedindo, já é meio caminho andado. Mas nunca se tem 100% de certeza de ganho de uma causa. Exatamente porque o direito é uma ciência social. Depende muito da interpretação, depende muito da situação em concreto. Certo? Então, aqui foi para dar para vocês essa visão geral de contratos, um pouco dessa parte processual, para que a gente entre de fato nos contratos em espécie, que era o que eu havia dito para vocês que iríamos iniciar hoje. Turma, já viram? Falei para vocês, comecem a ler no Código Civil sobre contratos em espécie. Vocês percebem que nem todos os tipos de contratos estão aí previstos, né? Seria impossível, então nosso código teria que ser triplicado, né? Se todos os códigos, se todas as formas de contrato estivessem previstas, mas, óbvio, nós vamos tratar aqui das mais usuais, né? Primeiro, contrato de compra e venda. Quem nunca fez uma compra e venda? É o contrato mais usual, né? Que nós fazemos o dia inteiro. Quase impossível você passar um dia sem ser comprador, sem, né, ser vendedor em alguma situação. Então, tá lá no 481 A532 do Código Civil de vocês. Turma, agora, a disciplina, ela já começa a ser um pouco diferente. Porque vocês vão perceber que agora a gente vai falar de características específicas de cada contrato, dos contratos mais comuns. Então, a leitura do Código Civil de vocês é indispensável. Preciso que vocês façam essas leituras na ementa de vocês. Deixa eu dar uma olhada, que não são todos os contratos que estão na ementa, mas já que nós temos aí, eu acho que mais 3 aulas, até o nosso último dia de aula, a gente vai estar falando sobre o contrato, né? Sem pressa quanto a isso. Mas quais são os contratos que, de fato, a ementa de vocês cobra? Compra e venda, troca e permuta, contrato estimatório, doação, empréstimo, comodato, mútuo, locação, depósito, prestação de serviço. Esses são os contratos que são exigidos na ementa de vocês. Creio que a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre outros tipos de contratos, já que ainda temos aí algumas aulas, certo? Então, esses contratos que mencionei para vocês, é indispensável a leitura desses contratos no Código Civil, tá?
as questões objetivas das provas, você percebe que nessa parte de contratos em espécie é muito restrita realmente ao texto da lei. Então, vocês precisam, sim, né, óbvio, estudar a doutrina, mas estudar a doutrina concomitante com o Código Civil. Então, contrato de compra e venda, definição de contrato pelo qual uma pessoa se obriga a transferir a propriedade de um certo objeto a outra, mediante recebimento de soma em dinheiro ou denominado preço. Isso é a compra e venda, né? Um contrato tipicamente contraprestativo, bilateral, né? Em que uma parte tem que fazer algo à outra parte. E aí, quem são as partes envolvidas aí nesse contrato? Vendedor e comprador. Quais são os efeitos do contrato de compra e venda? Transmissão da propriedade do objeto do comprador para o vendedor. E, óbvio, né, o pagamento do objeto pelo comprador ao vendedor. Então, uma relação bilateral comutativa em que uma das partes precisa fazer algo para a outra, uma precisa entregar um objeto, a outra precisa pagar o valor que foi acordado, que foi devidamente ajustado ali para ambas as partes. E aí coloquei uma perguntinha aqui. Quando ocorre a transmissão da propriedade? Quando é que ocorre, turma, a transmissão de fato da propriedade? Quando é que o comprador agora pode dizer, eu sou o proprietário dessa coisa? Quando é esse momento? Seria pelo registro, professor. Pelo registro, Caio. Se estamos falando, né, de uma situação solene, quando a lei me exige essa formalidade, não é isso? Perfeito. Quando a lei me exige essa formalidade, e isso acontece aonde? Em transmissão de bens imóveis, né? Transmissão de bens imóveis, a lei vai me exigir esse registro. Por quê? Porque existe uma solenidade para isso, né? A tradição aí, de fato, só acontece quando há esse registro para essas situações. Mas imagina, Caio, na compra e venda de uma bolsa, de um celular, quando é que, de fato, o comprador se torna o proprietário? O que vocês acham? Isso vocês aprenderam em negócio jurídico. Momento da celebração. Turma, a tradição... Seria pela... Pode falar, Caio. A tradição. Isso. O que é a tradição? É a simples entrega da coisa, é a transferência da coisa. Né? A tradição é quando eu pego esse objeto e entrego para outra parte. Em tese, o que se presume, óbvio, caso prove o contrário, né, é que quando no momento que eu entrego, a outra parte se tornou proprietária e recebo, né, esse valor. A tradição, a simples entrega, já demonstra isso, exceto se a lei me diz que para que de fato haja a tradição, a transmissão, eu precise de algo a mais. E aí lá para os bens imóveis, a lei me fala, né, ela me imputa isso. Eu preciso de registro. Não existe compra e venda, né, de um imóvel se não há esse registro. A gente pode ter simulado a compra e venda, eu posso ter te entregue a chave, mas enquanto não fazemos essa transferência em cartório, você não é o titular, você não é o proprietário. Enquanto não está no teu nome, você não é o proprietário. Isso porque para essas situações a lei exige essa formalidade, que seja feito através de título translativo em cartório de registro de imóvel. Então, a transmissão de propriedade se dá com a tradição manual, quando se tratar de imóveis, e pela transcrição no registro imobiliário, quando for imóvel.
A tradição deve ocorrer no lugar em que a coisa é achada à época da venda. Então, o local da venda é o local dessa negociação, né? Salvo se as partes estipularam diferente. Quais são as características de um contrato de compra e venda? Em regra, ele é puro, ou seja, não há nenhuma condição, nenhum encargo ali colocado no contrato. Normalmente, o contrato de compra e venda ele tem a característica de ser puro, bilateral ou individual negociável, né? Quando há aí alguma situação individual desse contrato, negociável, mas em regra, um contrato de compra e venda ele tem a característica de ser bilateral, contra a prestação para ambas as partes. Artigo 532. Depois vamos passar um pouco sobre alguns artigos que eu acho importante aqui, de características. Requisitos subjetivos. Ou seja, vamos começar a falar das partes, né? Sujeitos capazes, óbvio, para figurar ali como comprador e como vendedor, preciso ter partes capazes, né, naquela relação. Capacidade negocial. E aí coloquei um exemplo, ascendente não pode vender a descendente sem outro descendente ou cônjuge expressamente o consinta. Artigo 496. Um ascendente não pode fazer uma venda a um descendente, ou seja, o pai não pode vender um bem para o filho se não há o consentimento dos demais filhos, né? Ou do cônjuge. Isso é uma imposição que ela impõe. Aquela relação negocial, as partes precisam ter capacidade para negociar aquilo. Muitas das vezes, você até tem capacidade de direito para negociar, mas não tem capacidade negocial, porque a lei impõe algumas restrições. Como é que um pai, em vida, óbvio, né, vai fazer uma venda de um imóvel a um dos filhos sem a anuência ou a ciência do cônjuge e dos demais filhos? Lembrem que esses descendentes, eles são herdeiros. Se ele faz essa venda a um dos filhos, é óbvio que os outros estarão ali perdendo cota parte em uma futura sucessão, né? Então, isso não pode, isso é um vício. Vocês vão ver isso, vão confirmar isso lá em direito de família, em direito sucessório. Mas aqui coloquei só para que vocês tenham noção que muitas das vezes as partes têm até capacidade legal, né? Mas não tem capacidade negocial. Por quê? Porque aquilo ali não pode ser negociado sem que haja consentimento. O cônjuge também, né? Esposo, esposa, de bens que pertencem à comunhão, precisa de anuência da outra parte. O cônjuge não pode fazer uma venda sem anuência, né, do esposo ou da esposa. Falta capacidade negocial para isso. Tutores, curadores, quando estão na administração dos bens dos seus tutelados, curatelados, não podem fazer vendas também, né, sem que não seja comprovada a necessidade. Tutor e curador, em regra, eles são os administradores, né? Em geral, dos bens dos tutelados e curatelados. E a gente tende a achar que eles podem fazer tudo com os bens dos seus tutores e curadores, mas não. Muitas das vezes precisa de autorização judicial e comprovar que aquela venda está sendo em proveito do tutelado, em proveito do curatelado. Então, também falta ali uma capacidade dele de negociar. Apesar de que ele tem uma certa autonomia, mas nem tudo ele pode fazer. Precisa de autorização judicial. E aí eu coloquei só alguns exemplos para que vocês tenham essa percepção. Requisitos objetivos. Artigo 104 do Código Civil. Vamos lá. Vamos lembrar, vocês já viram isso em Direito das Obrigações.
Artigo 104. A validade do negócio jurídico. Turma, a gente está falando de um contrato de compra e venda. Isso é um negócio jurídico? É um negócio jurídico bilateral. Contrato é uma espécie de negócio jurídico, né? Então, tudo que vocês aprenderam lá na disciplina de obrigações, vocês vão utilizar aqui perfeitamente. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. Precisa observar o artigo 104 para uma compra e venda? Sim, temos que ver se as partes são capazes, se o objeto é lícito. Como é que eu vou fazer uma compra e venda de um objeto ilícito? Como que eu vou fazer uma compra e venda e a forma como nós escolhemos, ela fere a forma que a lei me impõe a que seja feito? Não vai ter validade esse negócio jurídico. Artigo 104. Aí eu fiz uma compra e venda de um imóvel com um parente meu, confio muito nele, ele confia muito em mim, não vamos fazer registro, não. Vamos assinar aqui um documento de compra e venda, vamos fazer um contrato de compra e venda, até aí, ok? Ele assina, eu assino, pronto. Não precisa ele passar pro meu nome, não. Temos confiança no outro contrato de compra e venda feito. Quem aí ainda é o proprietário? Quem é o proprietário desse imóvel? Continua sendo o vendedor. Você acha que é o proprietário, mas não é. Por quê? Porque a lei me impõe uma formalidade para esse tipo de contrato. Futuramente, vou entrar com ação judicial, porque agora eu quero que ele passe para o meu nome e agora ele não quer mais. Olha a confusão que isso vai dar. De fato, você não é o proprietário. A lei te impõe uma formalidade a seguir. Se você não segue, aquele teu contrato não tem validade nenhuma. Então, lembra lá da máxima no direito, quem paga mal paga duas vezes? Utiliza-se muito isso no âmbito trabalhista, serve para cá também. Se você fez errado, se você não seguiu a forma como a lei te impôs, você vai ter que pagar de novo, se você quiser, né? A não ser, óbvio, que se entre com ação judicial e consiga comprovar que de fato aquele contrato foi feito, se você tiver uma cópia, aí vai ser briga, né? Garantia que você tem que vai ganhar porque você pagou na época e assinou aquele papel, não é garantia nenhuma. Ok. Vamos lá então para o código. Turma, quero de vocês leitura do artigo 481 ao 490. 9 artigos. Vou dar aí 3, 4 minutinhos para vocês lerem esses 9 artigos. Do 481 ao 490, que é o que fala sobre o contrato de compra e venda. Vamos lá?
E aí, turma, conseguiram? Percebam que do 481 ao 504 são aspectos importantes dos contratos de compra e venda, são características importantes que podem ser que apareçam para vocês aí em questões objetivas. Por isso da importância de vocês lerem, né, essas características importantes desses artigos. Nesses 10 artigos, o que chamou a atenção de vocês? Quero ouvi-los. Como é, professor? Pediu aqui para mim o microfone. Fala de novo, por favor. Nesses artigos aí que desse tempinho para que vocês lessem, o que te chamou a atenção, Elisângela? Elisângela, tá falando comigo? Estão ouvindo, pessoal? Todo mundo ouvindo? O que chamou a atenção de vocês nos artigos? Pode falar. Não, a senhora estava perguntando se está todo mundo ouvindo. Eu estou ouvindo. Renata, o que você achou? Quais artigos te chamaram a atenção? Me falem aí o que vocês acharam. Acharam algo diferente que nunca tinham ouvido falar em contrato de compra e venda? Algo que pode, algo que não pode? Caio tá. Professora, teve um artigo 489 que ele fala assim, ó, nulo é o contrato de compra e venda quando se deixar ao árbitro exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Eu pensei que isso aí fosse exatamente a regra. Na verdade, isso é muito relativo, né? Quando ele fala, é óbvio que eu vou vender o produto, eu vou colocar o preço que me convém, o preço que, né, me satisfaz. E aí, o que o artigo quer dizer é que quem vai comprar tem que se ajustar a esse valor. Tem que concordar com esse valor, porque contrato de compra e venda, eu só compro aquilo que eu posso, né? Eu só me vinculo a um contrato em geral, não só de compra e venda, se eu concordo com aquelas cláusulas ali. A ideia é essa. A ideia é dizer que contrato ele precisa ter em tese, essa concordância, tá, Caio? A interpretação que a gente tende a fazer é que como se o comprador e o vendedor tivessem que confirmar, né? Ou então o comprador tivesse que perguntar para o vendedor qual é o valor que ele prefere. Óbvio que não, né? A ideia aí é de que precisa ver, óbvio, se você está comprando essa garrafa, você está concordando com o valor que te foi imposto, que te foi colocada, tá? Óbvio que o comprador, o vendedor não te perguntou qual o valor que você quer dar, qual o valor que você acha justo, né? Não é nesse sentido. A ideia de interpretação desse artigo é que seria nulo esse contrato se não houvesse esse diálogo, essa concordância, até mesmo em relação à fixação do preço. Mas, óbvio, no momento que eu aceito, que eu concordo, já demonstrou, né, o meu aceite, a minha concordância àquela formulação, aquele contrato. Muito bom, boa pergunta, porque, na verdade, isso aí é uma interpretação que se faz desse artigo. Porque se você lê, né, de forma direta, fica parecendo que o vendedor tem que consultar, né, o comprador de qual valor que ele acha, né, para que ele possa fixar o preço. E não seria a ideia do contrato, né? Ok? Muito bom. É por isso que quero que vocês leiam e façam as perguntas, para que eu consiga entender como que vocês estão estudando, o que está tendo de dúvida de vocês. Às vezes, o que eu acho de um artigo importante não foi o artigo que vocês verificaram. Então, é importante a leitura. O 481 é muito importante, né?
Na verdade, é a natureza jurídica do contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Isso, de fato, é a natureza jurídica de um contrato de compra e venda. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem o objeto e o preço. Então, se não há... Professora, essa parte pura aí quer dizer o quê, hein? É isso aí que eu ia perguntar à senhora. Essa parte pura, quando pura? E quando é impura? Se tem a pura, tem a impura. Elisângela, contrato de compra e venda puro é que não foi imposto nenhuma condição, tá? Não tem nenhuma condição. Lembra que a aula passada eu falei muito sobre gravame, sobre ônus? Não tem nenhum ônus, nem tem nenhum gravame, não tem nenhuma condição. É uma compra e venda simples. Essa garrafa custa R$10, você me paga os R$10. Pronto. Compra e venda pura, sem nenhuma condição, tá? Você ainda não te impõe, além de ter que me pagar, uma condição a mais que você tem que fazer. Não existe. É um contrato simples, puro. Ok? Então, a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem o objeto e o preço. Pronto. Acordamos o objeto, o preço, te entreguei, você me pagou o valor, tradição feita, negócio fechado. O 484 é interessante. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que elas correspondem. Então, quando você compra um apartamento, né, que você olha lá na planta, com todas aquelas qualidades que estão ali na planta, ali tem que ser uma demonstração fiel, real, do que você está comprando. Né? Ali é uma amostra, é um protótipo. Isso é muito importante. Por isso que quando você compra algo, né, em planta, você precisa ter no contrato o demonstrativo da planta, discriminado, né, o que vai ter, até o posicionamento das árvores que você viu lá no protótipo tem que ser igual no terreno que você vai comprar. Tem que ser algo real, de fato. Você tem que visualizar, já que você não está visualizando ali a sua coisa que você vai comprar, o protótipo precisa ter dimensões reais, né? Distanciamento dos prédios, tudo precisa ser real. Então, interessante, porque a gente faz muito isso, né? Compra muita coisa que você só vê em protótipos, em amostras, e o vendedor, naquele momento da compra e venda, ele está te garantindo que aquelas qualidades vão ter. O 490 também é interessante. Salvo cláusula em contrário. Ah, não, o 489, que foi que o Caio mencionou, eu também ia mencionar sobre isso. Nula o contrato de compra e venda quando se deixa ao árbitro exclusivo de uma das partes a fixação do preço. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. Então, quando você compra, né, toda a parte de registro fica exclusivo de quem está comprando. E a cargo do vendedor a tradição. Então, é responsabilidade do vendedor, né, as despesas que ele tiver com essa transferência, com essa tradição, mas a parte de escritura, de regularização, é do comprador, aquele que está comprando. Quem já comprou aí imóvel, né, consegue visualizar isso com mais facilidade. Percebam que nos artigos de contratos, sempre tem assim, ou no início, ou normalmente no final, fala assim, salvo cláusula em contrário. Percebam que muitos dos artigos de compra e venda, ele tem essa menção, ou no início do artigo ou no final, salvo
negociação em contrário, salvo cláusula em contrário. Quer dizer, a lei, ela te impõe uma forma geral, salvo se as partes negociaram de outra forma, de outro tipo, né? Olha como o mesmo Código Civil, ele deixa uma certa margem, né? Ele te impõe algumas situações que você tem que respeitar, salvo negociação das partes. Quer dizer, se as partes negociaram diferente e elas concordaram com isso, se resolvam. E tem aqui no Código Civil a previsão geral. Mas se vocês, comprador e vendedor, quiserem acordar diferente, não tem problema nenhum, mas coloquem isso no contrato de vocês. Né? Salvo prova, salvo ajuste em contrário, salvo forma em contrário. Vocês podem ajustar diferente do que está aqui, óbvio, desde que não infrinja, né? Mas aí isso é negociação de vocês. Coloquem isso em contrato. Quadro 91. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, é uma regra que a gente, né? Não sou obrigado a entregar o objeto se eu não recebi o pagamento total desse objeto, exceto se esse pagamento foi ajustado para ser feito em parcelas, aí tudo bem. Mas, em regra, né? Eu só entrego quando eu, de fato, eu recebo, né? Pelo valor. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e o preço por compra do comprador. Até a tradição, até se realmente fazer, né, o vendedor transferir o domínio dessa coisa para quem está comprando, os riscos estão com ele. Tanto é que se essa coisa se perder, se houver alguma danificação nessa coisa, ele vai responder por isso. Né? Ou seja, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Óbvio, é ele que está com a coisa em mão, né? Não teve tradição ainda, né? Então, está comigo o vendedor, sou responsável por essa coisa, até a tradição, eu respondo. Depois que eu transfiro, o comprador responde pela coisa, óbvio, porque ela está na posse dele, né? Percebam que os artigos eles são lógicos, né? Por isso que quero que vocês leiam todos esses artigos. Olha o que a gente havia mencionado anteriormente. É nula, é o 496. É nula a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes de cônjuge expressamente, né, concordaram, deram consentimento. Olha, expresso, né? Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública. Sob pena de ser nulo esse negócio jurídico. Não podem ser comprados, nem mesmo em asta pública, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua administração. Óbvio, né? Como é que eu sou tutor, eu sou curador, e aí esse bem foi colocado em asta pública, eu vou lá e compro. Não posso, né? Eu era o administrador do bem e vou comprar? Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos das pessoas jurídicas a que se servirem e que estejam sob sua administração direta ou indireta, ou seja, sempre quando houver um vínculo, né, pelo juiz, pelos secretários de tribunais, árbitros, peritos, outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se esteja em litígio. Então, é um bem que está em litígio judicial, vai ser feita a venda em asta pública, o juiz vai lá e arremata esse bem. Pode, né? Existe um vínculo ali. Ou um vínculo de parentesco, ou de confiança em virtude de ser tutor, curador. Pelos leiloeiros ou seus prepostos, os bens cuja venda estejam a eles encarregados. O 499 também interessante. É lícita a compra e venda entre cônjuges
com relação a bens excluídos da comunhão. Porque não pode essa venda de imóvel, só precisa da anuência do meu cônjuge, de bens, como a gente já havia falado antes, que pertencem à comunhão. Se são bens que estão excluídos da comunhão, e isso vai ser... Vocês vão entender muito melhor sobre isso quando falarem sobre direito de família, que vocês vão entender sobre os regimes de casamento. Então, a forma do regime de casamento também diz, né? Te dá um pouco mais de liberdade para fazer alguns atos sozinhos ou não. Se a comunhão né, é parcial, ou comunhão é total, a tua liberdade é muito limitada, né? Você vai ter sempre que precisar ali da anuência do cônjuge. Mas se for separação total de bens, e esses bens estiverem excluídos da comunhão, aí podem ser vendidos, porque aí eles são vistos como individual dos cônjuges, e não como algo da comunhão, tá? Também interessante o 499. Certo, turma? O que eu quero de vocês? Tem algumas cláusulas especiais que podem vir em contratos, que é importante que vocês saibam. Retrovenda é importante, o artigo 505. Preempção, o 513. E o 521, que é a venda com reserva de domínio. Eu vou dar o nosso intervalinho, já passou aqui, 10 minutos, 15 minutinhos para ir no banheiro, beber uma água e aproveita esse tempo para ler sobre essas cláusulas especiais que podem vir em contratos de compra e venda. Do 505 em diante, ele fala dessas cláusulas especiais. Então, já podem começar aí a ler, que será nosso retorno. Eu vou ficar nas cláusulas especiais. Certo? Então, vou dar um intervalinho aqui, a gente volta já já.
Vamos lá, pessoal. Todo mundo ouvindo? Turma. Sim, sim, professora. Ótimo, Elisângela. Tem algumas cláusulas, né? Lembra que contrato ele é acordo de vontade entre as partes, é autonomia das partes. Tem algumas cláusulas especiais, e o nome já diz, são cláusulas especiais, elas precisam vir constando no contrato, mas é importante que a gente passe por elas, tá? Primeiro, retrovenda. Talvez muitas dessas situações você já tenha até vivenciado e até conheçam, mas não sabem que existe um instituto específico, que é uma cláusula específica que você pode colocar dentro de um contrato de compra e venda. O 505 é interessante, da retrovenda. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se do direito de recobrá-la no prazo máximo decadencial de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. O que vocês entenderam do artigo 505? Que tipo de cláusula é essa que você pode colocar no contrato de compra e venda? Hã? Turma, olha o que ele fala. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se do direito de recobrá-la no prazo decadencial de 3 anos. Você vai vender, você vende um imóvel, isso acontece muito quando você vende um imóvel de família que tem, né, um valor, na verdade tem um valor sentimental, mas naquele momento precisa se vender. Você vende aquele imóvel. Você pode colocar naquela compra e venda, óbvio, desde que a outra parte concorde também, né? A cláusula de retrovenda, né? De que durante os próximos 3 anos à frente, você tem direito de recobrar, né? De voltar aí atrás a essa compra e venda. Óbvio que a outra parte tem que concordar, né? Que seja colocada essa cláusula de retrovenda, mas há essa possibilidade. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la, respeitando o prazo no máximo de 3 anos. Esse prazo é decadencial, não é um prazo prescricional, é a perda do próprio direito. Você tem 3 anos posterior a essa compra e venda para pedir de volta, né? Restituindo o preço que você na época havia pagado, né? Reembolsando as despesas que o comprador teve, incluindo as benfeitorias que foram feitas, enfim, reembolsando, né? Aquele proprietário. Mas você tem esse direito, né? De fazer voltar ali aquele bem imóvel que você vendeu. Isso acontece, se coloca muito cláusula de retrovenda nessas situações em que você vende um imóvel por dificuldade financeira, mas na verdade você não queria vender, né? E aí pode colocar essa cláusula que você pode, né, recobrar esse imóvel durante aí os 3 anos posteriores, respeitando, claro, esse prazo. Olha, o artigo 506 é interessante. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. O que vocês entenderam? Me expliquem aí do 506. Por exemplo, se ele não quiser, por exemplo, eu sou a compradora, eu comprei o carro a você. Depois de 3 anos, você resolveu que quer o carro de volta e eu disse que eu não aceito o dinheiro, eu não aceito e pronto. Aí você faz o quê? Você vai pegar o seu dinheiro e vai depositar judicialmente para ficar lá configurado que você devolveu o que foi gasto, né? E tudo mais. É isso que eu entendi, professora. É isso, tá? Mas cuidado, Elisângela, que é para bem imóvel, tá? A retrovenda Isso, é para imóvel, sim. isso, imóvel, tá? É isso. Imóvel, casa, né? Sim.
Apartamento, seja lá, imóvel. O importante é que seja imóvel. Certo? Eu vendi, né, uma casa e coloquei no contrato, nós colocamos, ajustamos, colocamos ali a cláusula de retrovenda, em que durante os próximos 3 anos eu poderia, né, resgatar, né, essa casa novamente. Foi feito em comum acordo entre as partes, isso é uma cláusula especial, precisa vir em contrato, isso não é presunção, isso não é presunção relativa, né? Precisa estar de fato ali mencionado. E aí, colocamos essa cláusula, passou 2 anos, ou seja, dentro do prazo ainda, e resolvo resgatar, né? Conseguir o valor para comprar novamente aquele imóvel. E aí, se o vendedor lá agora disser, não vou fazer isso, não tenho interesse de te vender, mas temos uma cláusula de venda, temos uma cláusula de retrovenda no nosso contrato. E aí eu posso entrar judicialmente, na verdade eu posso fazer o depósito judicial desse valor, né? E cobrar judicialmente. O juiz vai poder fazer essa transferência forçada, né? É como se fosse um direito real aqui, né? Um direito que eu tenho sobre aquele imóvel, sobre aquele bem. Professora, Oi. o comprador pode também se usar desse instituto ou só o vendedor? Em tese não há impedimento, tá? Desde que isso seja ajustado entre eles, entre as partes. O que comprador e vendedor puder fazer, lembrem que a gente pode fazer tudo desde que não infrinja a lei. Não há nada que impeça que isso aconteça. Se as duas partes concordarem que haja essa retrovenda, sem problema nenhum. Lembrem do acordo entre as partes, né? Caso ajuste em contrário, sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver se tem mais algo de interessante aqui. Preempção. Preempção é uma outra cláusula também muito importante que eles costumam cobrar muito. Artigo 513. Preempção ou preferência, o direito de preferência. O que vocês entenderam do artigo 513? Professora, o que eu entendi sobre esse artigo aí, que é a peripção, é quando a pessoa coloca a preferência por adquirir aquele objeto se posterior aquele cliente, aquele comprador resolver a vender. Ele Isso. tem a preferência, ele quer ter a preferência de ser ele o comprador na próxima venda que aquele vendedor comprou. Exato, é o que chama de direito de preferência, né? Olha o que diz o CAPT. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Ou seja, isso acontece muito em relação de condomínio, né? Às vezes, na própria convenção do condomínio, já existe uma preempção, né, na própria convenção do condomínio. Caso o condomínio do lado vá vender, né, o seu apartamento, que dê preferência para o vizinho, né, do mesmo andar ou do lado direito, depende muito da convenção do condomínio. É dar essa preferência, né, caso venha a ser vendido a pessoa X, ao comprador X, né? Isso acontece muito em direito condominial. Vocês vão falar muito sobre isso lá em direito de vizinhança. Normalmente, nas convenções de condomínio, se vocês forem ler, né, normalmente existe essa preempção, essa preferência. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos, se for imóvel. Então, o direito de preferência aí, ele conta esse prazo, se for imóvel, de 2 anos, né? Vendi esse imóvel, podemos colocar também
o direito de preferência, caso você vá vender, ofereça primeiro para fulano de tal, né? Específico ali naquele contrato. Percebam que isso é algo muito específico, né? Por isso que é cláusula especial, porque isso é a vontade das partes mais expressa, né? É quando você coloca alguém como preferência, você dá preferência, caso for vender, a pessoa X, né? Então, percebam que aí se fala muitos doutrinadores na doutrina, que é como se fosse o exagero da voluntariedade, né? Se tem aí algo que está mais expresso, é essa voluntariedade na preempção. Pode falar. A gente vê isso muito em contrato de aluguel. Sim, demais. O contrato de aluguel tem esse artigo bem aí, a percepção, que a preferência da compra daquele imóvel é primeiro para o locatário. Exato, para o inquilino, exatamente. Bem lembrado, é isso mesmo. Você vê muito. Perfeito. Outra cláusula interessante. Venda com reserva de domínio. Artigo 521. Olha o que ele diz. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago. Isso para coisa móvel. Porque normalmente, uma coisa móvel, né, você entrega, o correto é receber o valor e entregar a coisa. Né? Enquanto você não recebe a integralidade do valor, você não tem obrigação de entregar a coisa. Ou seja, você pode reservar a coisa com você até o pagamento integral, né, dessa coisa. Óbvio, vai depender muito do ajuste que foi feito entre as partes. Se não foi feito um ajuste parcelado, né, não, vou te entregar logo, mas você vai pagar em 4 vezes. Não é essa situação. Aqui é a situação do pagamento integral, né? É como às vezes o artigo fala, desde que não seja crédito, né? Que não seja parcelado. Se o ajuste é integral naquele momento, você pode se reservar, ou seja, segurar a coisa com você até que o pagamento seja totalizado. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, a coisa, até que o preço seja integralmente pago. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Ou seja, percebam que é algo que precisa estar registrado. Primeiro, precisa estar registrado, né, nesse contrato. Precisa ter ali a menção dessas cláusulas. Por isso que a gente fala que isso aqui é cláusula especial. Essas cláusulas não são cláusulas tácitas, né? Que se presume a existência delas. Não, não. Se você quer ter ali uma preempção, né, o direito de preferência ou uma retrovenda, eu preciso ter ali de forma expressa no contrato, para depois você conseguir exigir, caso não seja, né, não aconteça, haja algum inadimplemento. Imagina no caso lá da retrovenda, né? Chegou o momento em que eu quero resgatar e o vendedor agora não quer mais me vender, voltou atrás, eu tenho como cobrar judicialmente. É por isso que se exige essa formalidade aí que seja expresso, tá? Ok, eu quero que vocês leiam, tá? Esses artigos, vocês vão ver que eles são autoexplicativos sobre essas situações em específico. Esses 3 são os mais importantes, são os que estão na emenda de vocês. Nossa próxima aula eu já entro para falar sobre doação. Na verdade, próxima aula, eles já podem até começar a ler. Troca ou permuta. Contrato estimatório também, vou falar um pouco sobre contrato estimatório. E doação, tá? Troca e permuta, porque eles são mais simples, são mais rápidos. Contrato estimatório e doação. Artigo 533 ao 538, né, quando começa a falar sobre doação. Mas a doação vai até o 564. Então, é o que está aqui no nosso próximo material. Mas, na verdade, já leiam, tá? É estudo de vocês aí a leitura
dos artigos do Código Civil sobre essas características específicas desses tipos de contrato. Depois vamos falar sobre locação de coisas, empréstimo e assim por diante. Certo, turma? Tranquilo, né? Acho que a parte mais trabalhosa da disciplina a gente já conseguiu superar, que era a parte geral. Agora a gente vai ficar até a nossa última aula só falando de contratos em espécie. Não sei se a gente consegue, na aula anterior à prova, conseguir fazer uma revisão ou uma atividade, um caso concreto, já simulando um pouco do que vai ser a última prova de vocês. Ok? Permaneço, deixa eu fazer a frequência aqui de vocês. Hoje, acho que foi o maior quórum. Vamos combinar algo? Vamos utilizar esse mesmo link. Oi, pode falar. Bom dia. Eu enviei um e-mail para a senhora no AVA e eu estou aguardando um retorno seu. A senhora poderia dar uma olhada depois, por favor? Aline, deixa eu anotar aqui. Vou olhar agora, Aline, para já te responder, tá? Ok, Aline? É situação Oi? tardia? É situação Isso. de... Pronto, então já vou dar uma olhada lá, tá? Ok, obrigada. Nada. Turma, permaneçam aí. Deixa eu fazer aqui a frequência de vocês. Pronto, turma, frequência feita. Alguma dúvida? Vou lá no AVA para responder algumas perguntas que estão lá. E também alguns alunos, vi que tem 2 ou 3 mensagens de alunos. Vou responder agora, tá, turma? Então, fiquem aguardando aí. Quem mandou será respondido hoje. Sem mais, turma, então, próximos assuntos, contratos em espécie, contrato de doação, estimatório. Vou finalizar, então, o nosso encontro de hoje. Próxima aula, vamos negociar, vamos utilizar esse mesmo link, tá? Para que não haja início em uma sala, depois em outra, ok? Vamos utilizar esse mesmo link. O Caio já tem meu contato. Qualquer coisa, Caio, se houver divergência, você me manda mensagem, igual você fez hoje de manhã, tá? Para que a gente consiga concentrar todo mundo o mais rápido possível. Certo, turma? Então é isso. Obrigada. Boa semana aí para vocês. Vou finalizar aqui a gravação.